Bom dia, como é que vocês estão? Eu gostaria de meditar hoje com o grupo um pequeno texto aqui da Bíblia Sagrada que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, nesse texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, nós vemos ali o encontro entre dois grandes mestres, o encontro entre dois grandes rabinos, dois grandes estudiosos, conhecedores das coisas de Deus. E quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu e príncipe entre os judeus. E o que aconteceu com Nicodemos? Quem são os fariseus? Fariseus é um grupo de judeus partidários, religiosos, e eles defendem a Torá, eles defendem a lei, defendem as regras, os regulamentos da Torá. Então, Nicodemos, ele era um rabino, ele era um mestre. Os judeus fariseus, eles tinham entre eles a lei rabínica. Eles tinham rabinos. Rabinos eram homens estudiosos e copistas da Torá, e eles estudavam e tinham conhecimento pleno das leis de Deus, da Torá. Então, o que aconteceu com Nicodemos? Nicodemos, de repente, ele começou a ouvir falar a respeito de Jesus. Alguém chegava para ele e contava: olha, Jesus esteve em tal lugar e ele fez tal milagre. Jesus esteve em tal lugar e ali ele reuniu seus discípulos, sentaram todos ali na beira do mar. Jesus entrou dentro de um barquinho, Jesus começou a ensinar
E olha os ensinamentos que Jesus trouxe, foi assim, assim, assim. E Nicodemos começou então a ouvir dos feitos de Jesus, começou a ouvir e a se interessar, e ele começou a perguntar mais, fale-me mais deste Jesus, fale-me mais deste mestre. E Nicodemos então passou a se interessar por aquilo que Jesus fazia, a tal ponto que começou a nascer no coração dele um desejo de ele ir conversar com Jesus, de ele ir ter um particular com Jesus. E então ele decidiu de ir se encontrar com Jesus. Só que Nicodemos era um fariseu, né? E os fariseus, eles eram um grupo de judeus partidários, religiosos, como eu disse, e eles se opunham ao ministério de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Para os fariseus, Jesus era um farsário, Jesus era um falso mestre, Jesus, ele falava mentiras, eles não acreditavam, eles só acreditavam nas leis, na Torá, e eles defendiam a Torá e eles eram contra o ministério de Jesus. Então, Nicodemos, ele queria falar com Jesus, mas era problemático esse encontro dele com Jesus. Se ele fosse durante o dia, ele ia ser mal para ele. Então, o que ele decidiu? Ele decidiu ir durante a noite, na calada da noite. E ele foi, e Jesus recebeu ele, e eles começaram a conversar, a dialogar. E então Nicodemos chegou para Jesus e disse: olha, Senhor, Rabi, chamou Jesus de Rabi. Ele reconheceu que Jesus era um rabino, era um mestre, que nem ele. Ele era um rabino, era um mestre, então ele reconheceu, né, essa posição de Jesus de ser Rabi. Bem sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz as obras que o Senhor faz se Deus não for com ele. Bem sei que o Senhor é enviado de Deus, aleluia, glória a Deus. E Jesus então disse para Nicodemos assim, Jesus disse: olha, Nicodemos, você é o cara, você religiosamente você faz tudo certinho, você reza, você vai, né, na igreja, você vai nas missas, nas reuniões, você faz tudo certinho, você obedece todas as regras, todos os regulamentos. Você, como religioso, você é nota 10. Mas só que tem uma coisa: para você entrar no reino de Deus, falta só uma coisinha para você, Nicodemos. Aí agora Nicodemos se encheu de moral, né? Ele disse: falta só uma coisinha, eu sou mestre, eu sou estudioso da Torá, eu sou conhecedor. Uma coisinha eu tiro de letra, uma coisinha para mim não é nada. Eu já me considero no reino de Deus, porque se falta só uma coisinha, então, tá tranquilo para mim. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: Nicodemos, para você entrar no reino de Deus, só está faltando você nascer de novo. Aí Nicodemos olhou para Jesus e disse: peraí, mestre, peraí, Rabi, o Senhor está tirando da minha cara, o Senhor está
brincando comigo. Eu sou um estudioso da Torá, eu nunca ouvi esses preceitos na Torá. Como é que pode eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus olhou para ele e disse, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Aí, complicou mais para Nicodemos. Ele disse, como assim nascer da água? Como nascer do Espírito? Na realidade, a água, Jesus estava falando a respeito do batismo. Batismo que João Batista, o profeta João Batista, realizava no Rio Jordão, o batismo do arrependimento dos pecados. O batismo nas águas, ele simboliza sepultamento de pecado. Por isso que o batismo precisa ser feito por imersão. Precisa imergir todo o corpo sobre a água, porque o batismo nas águas simboliza sepultamento da velha natureza, sepultamento do velho homem, sepultamento dos pecados do homem. Quando o batizante está batizando a pessoa, ele afunda toda a pessoa na água, imerge a pessoa. Ali está sendo sepultado simbolicamente todos os seus pecados. Quando ele sai da água, ele está nascendo de novo. Ele está nascendo para uma nova vida, está nascendo para uma vida de novidade. É uma oportunidade de ele começar a fazer tudo certo. É uma oportunidade de ele fazer aquilo que a Bíblia diz que tem que ser feito. É uma oportunidade dele colocar em prática os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, quando eles iniciaram a igreja primitiva. A Bíblia diz que a igreja crescia, Deus dava o crescimento da igreja debaixo da doutrina dos apóstolos. Então, nascer da água é necessário se arrepender, reconhecer Jesus Cristo como único suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados, descer as águas do batismo e começar a viver uma nova vida. E o segundo batismo, o batismo no Espírito. Jesus estava falando ali do Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo. Como que eu posso ser batizado no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo, ele acontece tão logo a pessoa nasce de novo. Quando a pessoa ela é batizada e ela nasce de novo, ela reconhece que é um pecador e ela passa a ter uma novidade de vida, ali automaticamente ela recebe o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder para vir trabalhar na vida dela. O Espírito de Deus entra no espírito do homem que estava morto. O espírito do homem é recriado, regenerado e passa a ter vida e vida com abundância. E Nicodemos então olhou para Jesus e disse, Senhor, como pode isso? Eu nunca ouvi tal ensinamento, eu nunca tinha ouvido falar sobre essas coisas. E Jesus disse assim, pois você é mestre em Israel, e não sabe disso. E Jesus explicou a respeito do Espírito Santo, que o Espírito Santo é como o vento. O vento assopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai,
E ele disse, assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. E Jesus disse, Nicodemos, você é mestre de Israel, você não sabe dessas coisas. Eu falei para você das coisas naturais aqui, falei do novo nascimento, você não entendeu nada. Se eu falo das coisas naturais para você e você não entende, como é que você vai crer se eu falar para você das coisas espirituais, se eu falar para você das coisas do céu? Infelizmente, assim é a vida dos religiosos, né? Tem muita gente que está na igreja cumprindo uma religiosidade, está ali por causa das leis, né, das regras, e muitas vezes fica repetindo rezas e não entende nada das coisas espirituais. O religioso, ele não entende das coisas espirituais, ele não entende das coisas do céu, porque ele ainda não nasceu de novo. Ele ainda continua aquela velha natureza pecaminosa, porque a Bíblia diz que todos nós nascemos do pecado. Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, a partir de Adão todas as pessoas já nascem com a natureza pecaminosa. E aí foi por isso que Jesus Cristo veio. Jesus veio como o segundo Adão. O primeiro Adão pecou, e foi necessário o segundo Adão vir para trazer vida para nós. E quando Jesus veio, ele não veio para dar uma oportunidade de nós nascermos de novo, renunciar à vida pecaminosa e passar a ter uma vida nova, uma vida de novidade. Então eu quero deixar essa meditação aqui para o grupo, nessa manhã, nesse dia, e que Deus te abençoe. Você já tem alguma coisa, né, que você gostaria de mudar na tua vida e você não consegue? Alguma coisa que você faz que você sabe que te prejudica, que faz mal para você, mas você não consegue largar, não consegue mudar? A gente só vai conseguir se a gente nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, a gente está liberto das coisas erradas. A gente pode fazer tudo novo na nossa vida. Quando eu fumava, eu era viciado no cigarro, eu queria deixar de fumar. Eu sabia que o cigarro me prejudicava, eu sabia que o cigarro fazia mal para o meu pulmão, eu sabia que o cigarro fazia mal para a minha saúde. Eu queria largar de fumar, mas eu não conseguia. Eu só deixei de fumar quando eu nasci de novo. Pessoas que vivem na prostituição, pessoas que vivem no adultério, eles sabem que isso prejudica o seu casamento, prejudica a sua casa, a sua família. E ele até gostaria de largar, mas ele não consegue. Mas aí é necessário nascer de novo. É necessário reconhecer que Jesus Cristo ele veio para salvar a nossa vida. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos se arrepender dos nossos pecados, precisamos descer as águas do batismo, sepultar os nossos pecados, a nossa velha natureza, precisamos nascer de novo, precisamos ser batizados com o Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo que pode nos dar força, que pode nos aconselhar, que pode nos ajudar. Então, é uma grande oportunidade. A palavra de Deus diz, se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Abra o teu coração, deixe
o Espírito Santo de Deus entrar. Tome uma decisão certa na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todas as pessoas deste grupo, que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. E eu quero, antes de encerrar esse vídeo, eu quero orar por você, pela tua casa e pela tua família. Querido Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estendo minhas mãos, eu quero orar por essas pessoas que estão agora assistindo este vídeo, estão ouvindo este áudio deste vídeo. Que o Senhor, meu Deus, entre na vida dela, faça uma transformação, para que ela entenda que é necessário nascer de novo. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, que o Senhor traga uma grande mudança, Pai, uma grande paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a vida, a casa dessa pessoa, abençoa a vida dessa pessoa, abençoa a família dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos.